Véi, eu nunca imaginei que pudesse correr num evento de corrida na vida. Um dia eu inventei de correr 3 km na rua e senti uma vibe surreal. Quando cheguei em casa eu falei, mano, quero participar de um evento. Foi aí que eu conheci o Paul The Run. Pensei que seria incrível essa oportunidade onde eu iria me desafiar. Desde lá eu comecei a treinar e foi um período onde eu lidei com frustração, cansaço e principalmente o desafio de ter que controlar minha própria mente. A zona de conforto é muito boa, mas apreciar o processo e curtir o resultado é sem igual. Foi muito massa participar desse evento e eu percebi que correr é atitude e atitude de se desafiar, sempre. É só o começo, guys. Tamo junto. Salve, salve, guys! Hoje estou trazendo esse vídeo aqui. Basicamente, a minha ideia é contar um pouco sobre a minha história dentro da corrida. Essa história eu quero que sirva para te engajar e também incentivar a começar a correr ou começar a fazer algum tipo de exercício para que tu possa evoluir, sabe? Já peço que tu deixe o like aqui no vídeo ou se inscreva no canal. Ou as duas coisas, vai nos ajudar muito. E obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui. A minha história na corrida começou basicamente há 1 ano e meio, vai fazer quase 2 anos, agora em maio faz 2 anos. Basicamente a minha vida toda, assim, desde pequeno eu era considerado uma pessoa que corria muito, assim, então eu era uma criança bem energética. Tanto que a minha professora da 3ª série, ela tinha me apelidado de foguetinho, pelo fato de eu ficar sempre correndo e tal. Mas só que muita coisa aconteceu e depois eu andei de skate, depois eu parei de andar de skate, enfim, até que chegou um momento, há 1 ano e meio atrás, onde eu fui fazer uma corrida com meu cunhado, que ele me convidou despretensiosamente, eu acho que ele nem queria que eu aceitasse, porque ele não queria ir, mas no fim a gente foi correndo juntos. E foi muito massa, eu pude reviver novamente aquela questão de correr, assim, sabe, que eu tinha esquecido. Depois daquela corrida a gente chegou em casa e eu fiquei muito pilhado, assim, e comecei a pesquisar corridas ao redor da minha cidade que eu pudesse participar. E foi onde eu conheci o Paul The Run, que foi a minha primeira corrida que eu fiz aqui na minha cidade. É uma corrida local, então acredito que para quem é de fora de Porto Alegre não vai conhecer, mas para quem mora em Porto Alegre já conhece, porque é uma corrida bem famosa, ela já tem várias edições há muito tempo. Como eu já estava meio que não acostumado, mas eu já não seria um desafio para mim correr 3 km, eu decidi correr a minha primeira prova, que seria de 5. Eu comecei a me preparar para ela, foi muito massa, e foi o início da onde eu comecei a querer me expor a coisas difíceis. Até então eu não tinha tido essa vontade e foi a partir da corrida que isso começou. Consegui terminar a minha corrida de 5 km, naquele tempo eu tinha visto que eu tinha corrido muito bem, consegui me expor, assim, consegui me desafiar e passar pelo processo, assim, foi bem desafiador e foi bem massa. E depois eu corri novamente uma de 5 km, onde eu consegui bater meu RP da primeira vez que eu tinha corrido. E depois veio a prova de 10 km, que daí decidi subir um pouco mais, dobrar praticamente a quilometragem e me desafiar. Foi uma experiência incrível, foi também bem difícil, porque foi bem na época que aqui na minha cidade tinha acontecido a enchente, que atingiu várias cidades ao redor, foi um caos. E a minha corrida ela ia acontecer bem nesse período, então pelo fato de ter acontecido uma coisa muito mais importante, muito mais problemática para toda a sociedade em si, a corrida foi transferida e ela foi transferida para 1 mês ou 2 meses para frente. Uma preparação, querendo ou não, tu faz os treinos basicamente dentro de uma faixa assim de tempo, e aquilo ali me deu um pouco de ansiedade, assim, tipo, pô, será que eu vou conseguir? E agora? O que aconteceu? Talvez eu não consiga bater a meta que eu tinha colocado, porque basicamente eu fui um pouco ousado, assim, eu fiz a minha segunda corrida de 5 km e eu decidi fazer a corrida de 10 com o mesmo pace. Então na primeira eu tinha feito para pace de 4:30 e eu queria fazer 10 km a 4:30. Então era desafiador, eu precisava de um treino, assim, até porque eu nunca tinha feito, então eu não tinha, digamos, nenhuma noção, assim, se ia dar certo ou não, sabe? E deu muito certo, foi muito massa. Inclusive na prova eu encontrei um conhecido meu e a gente correu a prova junto, ele também ia correr para 4:30, então a gente fez a prova toda junto, foi muito massa. E aqui já fica também um ponto sobre a
a vibe da corrida, porque o pessoal que corre é muito dessa assim de tipo, cara, vamos junto, vamos fazer acontecer, a gente monta um pelotão, todo mundo vai correr no mesmo pace, então vamos se unir e cada um vai fortalecendo o outro. Isso é uma parada que ficou muito gritante assim, porque até então eu não tinha tido eu não tinha me exposto a essa sensação, porque os meus treinos da corrida foram todos sozinhos. Então eu já estava, digamos, na minha cabeça definido que eu ia correr sozinho. E quando eu corri com mais gente foi muito massa, assim, me ajudou bastante. Agora falando sobre os desafios, quando eu comecei a correr, a treinar para minha prova de 5 km, foi difícil pela questão da ansiedade. Eu não tinha corrido 5 km ainda, poderia ser que eu falhasse, enfim, toda aquela ansiedade que gera, mas eu tinha um background porque eu já estava fazendo academia há 1 ano. Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que começam a correr, elas sofrem um pouco, porque elas começam muito aceleradas com a corrida e acabam esquecendo que precisa fazer fortalecimento também, principalmente se tu vai correr muitas vezes durante a semana. E eu já tinha isso em mente, então eu fui, digamos, com a expectativa ou com a minha ansiedade um pouco mais controlada nesse sentido, de que eu poderia, digamos, correr um pouco mais pelo fato de eu já estar treinando na academia, então já tinha fortalecimento meio que em dia para poder correr, mas a ansiedade ela acabava pegando assim, então obviamente eu acredito que se tu não correu uma prova ou tá pensando em correr uma prova de uma distância que tu ainda não correu, obviamente isso vai acontecer. Quando eu decidi correr e fazer todo esse planejamento, esse foi o maior desafio. A ansiedade de poder se projetar lá no dia e poder ver se tu vai conseguir ou não, ela acaba fazendo com que tu se desligue do processo. Pelo fato de eu já ter corrido todo esse tempo, esse período, eu vi que o mais importante não foi as corridas que eu corri, mas sim os processos que eu passei para correr aquelas corridas. Então, tudo que foi ao redor, desde a alimentação que eu fiz, desde do sono que eu tive no período de preparação, como também os fortalecimentos que eu fiz, ou os treinos que eu quebrei, para quem não sabe, quebrar nos treinos, basicamente não conseguir concluir o treino. Quando isso acontecia, todas essas questões faziam com que eu me tornasse uma pessoa mais resiliente, mas pelo fato de eu estar muito ansioso com o dia da prova, fazia com que muitas vezes eu ficasse cego para o processo. E na minha primeira prova foi isso que aconteceu e foi a lição que eu aprendi, sabe? Na segunda prova foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha essa bagagem de ter corrido, de então me preocupar mais com o processo, e foi muito melhor, assim, eu consegui ter um rendimento muito legal, que inclusive foi a prova que eu bati meu RP nos 5 km. E quando eu fui correr os 10 foi melhor ainda, porque eu já tinha corrido essas duas, já tinha passado pelo processo das duas e foi muito massa, assim. Então, de acordo com que tu vai correndo as corridas, tu vai agregando cada vez mais bagagem e isso vai fazendo com que tu faça uma corrida mais inteligente, sabe? Um treino mais inteligente, que tu não, digamos, faça treinos a mais achando que vai ser suficiente, quando na verdade nem precisa. E isso me fez criar essa bagagem e foi muito massa, assim. Quando eu corri os 10 km, eu tava com a mente completamente assim, tipo, eu sei que eu vou conseguir. Por ter treinado e por ter me colocado nesse processo, por ter me exposto nesse processo da pior forma, vamos dizer assim, em ter me colocado em treinos difíceis, em ter colocado em situações, digamos, correr em lomba, por exemplo, subindo. Isso faz com que tu se torne mais resiliente, porque se o teu percurso de prova não tem lomba e tu treina em lomba, automaticamente no teu treino acaba sendo mais difícil. E treinando mais difícil, no dia da prova acaba sendo mais fácil. E querendo ou não, isso faz uma baita diferença, assim. E agora, eu estou me preparando para correr uma meia maratona. Inclusive, na semana passada, eu soltei um vídeo, então eu vou deixar ele linkado aqui para te poder assistir ele. Foi um vídeo foi um treino que eu fiz de 18 km, foi a primeira vez que eu corri 18 km e foi muito massa, assim. Então eu já peço que depois que acabar isso aqui, tu assista esse vídeo. Vai ser a primeira vez que eu vou correr meia maratona, eu nunca corri, obviamente. Tô bem entusiasmado pra correr, porque é uma prova local na minha cidade, que é a segunda edição dela. A primeira foi um completo sucesso, assim, que é a corrida da New Balance.
E aí agora vai rolar de novo. Ela está primeiro a segunda posição da corrida mais importante da minha cidade, que é Porto Alegre. Acredito que a primeira acaba sendo a Maratona de Porto Alegre, porque é a mais icônica, mas essa, a da Maratona da New Balance também é muito massa, então tem uma assistência muito grande, tem muita gente assistindo e muita gente participando. Parece que esse ano vai ter 10 mil pessoas correndo, então vai ser uma vibe muito massa, assim. Então eu tô muito entusiasmado, já estou fazendo os treinos e eu quero trazer mais vídeos aqui de eu treinando. Então, se tu tá achando massa os vídeos que eu tô trazendo pra cá, e se tu, ou depois que acabar esse aqui, olhar o vídeo lá dos 18 km que eu corri e achar maneiro, deixa um comentário lá, pô, traz mais vídeos assim e tal. Acho que isso vai nos ajudar bastante. Mas voltando pro vídeo aqui, depois de ter falado sobre toda essa trajetória, eu acho que é massa trazer os pontos que eu mais aprendi nesse 1 ano e meio de corrida. O que a corrida mais me ensinou nesse período todo acredito que foram muitas outras coisas, mas a que eu posso colocar assim como mais importante foi a disciplina e a superação. A disciplina é uma questão muito importante dentro da corrida. Eu acredito que não só na corrida, mas em outros esportes também. Mas foi o primeiro lugar onde eu tive que colocar, digamos assim, em xeque. Eu preciso aprender a ser uma pessoa disciplinada, a seguir o plano, não seguir a minha emoção ou a minha vontade. Então foi uma coisa que aconteceu assim muito. Eu aprendi muito a ser disciplinado dentro da corrida e houveram treinos assim, por exemplo, tava se armando tempo para chover assim, e eu precisava fazer aquele treino. Obviamente pelo ambiente ou pela circunstância, eu poderia ficar em casa. Mas eu precisei trabalhar na minha mente, tipo, pô, eu preciso ir nesse treino. Tudo bem que vai chover, mas eu preciso terminar essa parada. Obviamente a gente não vai ser psicopata de sair no meio de um temporal, mas a disciplina fez com que eu pudesse seguir o plano, sabe? De qualquer forma. Depois da disciplina, eu acho que o mais importante é a superação. Todo treino é uma superação, sabe? É bizarro, assim, é bizarro. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os treinos intervalados, que são treinos onde tu corre uma distância específica por um pace relativamente baixo na tua realidade. E esses treinos são muito intensos, assim, tu quase fica com o coração na goela, assim, é bem desafiador. Eu via a minha evolução quando eu ia fazer, sei lá, 5 repetições desse treino, fiquei muito mal a primeira vez. E aí depois os tempos foram passando, fui treinando, eu já estava fazendo 10 repetições daquele mesmo treino e eu via que eu estava, digamos, com a mesma sensação de ser muito difícil, mas eu já estava fazendo 10 repetições, sabe? E ver essa superação, ou durante o treino, assim, tu tá no meio do treino e tu tá prestes a desistir, sabe? E aí tu começa a lutar com a tua mente, tu começa a conversar consigo mesmo, assim, e tu consegue terminar o treino. Isso é incrível. E isso gera é meio que uma coisa alimenta a outras. Pelo fato de tu ter saído pela disciplina pra treinar e ter feito um treino muito bom, acaba com que esse treino muito bom te deixa mais pilhado ainda para ser mais disciplinado. E uma coisa alimenta a outra. Então, eu acredito que a disciplina e a superação foram as coisas que eu mais aprendi nesse período de 1 ano e meio correndo. Óbvio que pessoas que correram muito mais, elas vão ter muito mais coisas para acrescentar, e eu também tenho muitas outras coisas a acrescentar aqui, mas eu acho que a disciplina e a superação são as que mais mudaram, assim, sabe, a minha percepção. E não é uma coisa isolada, eu sou muito disciplinado e consigo me superar somente na corrida. Não, ela acaba te levando para outras coisas. Aprender algo novo, tu vai querer continuar aprendendo algo que tu acha muito difícil em outras coisas da vida. Então a corrida, ela meio que começa a transbordar para outras faces da tua vida, para outros escopos da tua vida. E isso eu acho muito importante, acho muito massa. De forma assim, mais resumida, disciplina e superação é o que resume esse 1 ano e meio assim, de corrida. Eu acredito que vai continuar sendo, essas duas vão continuar sendo, vão estar no top assim, de coisas mais importantes daqui 10 anos, porque a corrida, ela é sempre desta forma, principalmente quando tu quer se desafiar, quando tu fez, por exemplo, uma corrida que tu correu tanto tempo e agora tu vai correr as mesmas distâncias e tu quer fazer um tempo melhor do que tu fez na outra. Então tu sempre vai ter que se superar, sempre vai ter que estar se desenvolvendo, tu sempre vai ter que estar se expondo à dificuldade e ir um pouco mais além
daquilo que tu já foi para poder se superar. Então isso acredito que é uma das coisas mais legais assim que eu tenho aprendido nesse período. Não só na corrida, mas todos os outros esportes, eles vão fazer tu se expor à dificuldade, porque querendo ou não, a gente precisa ir atrás de melhorar sempre. A gente não precisa melhorar muito num treino só, a gente não precisa, digamos, ser o profissional naquele treino, não. Mas se tu melhorar 1% já é uma parada muito massa. E todos os exercícios, todos os esportes propiciam isso. Então, se tu tem a vontade de começar a correr ou de começar a fazer algum exercício, cara, foque nisso. E eu acho que a parada da disciplina é o que vai comandar o teu resultado. Porque muitas vezes eu não tinha vontade de treinar e eu estava completamente assim, desanimado. E eu fui e fiz o treino. E depois de ter feito o treino eu falava, caraca, ainda bem que eu fui. Mas isso eu tive que me abraçar na disciplina, não na minha emoção. Porque se eu me abraçasse na minha emoção, automaticamente eu não ia conseguir, eu não ia fazer aquele treino e automaticamente eu não ia conseguir melhorar. Siga o plano, acho que essa é a parada. Então, cara, basicamente é isso. Eu acredito que possa ter te agregado em alguma coisa, pelo menos 1%. Se isso acontecer, eu já peço que tu deixe o like aqui no vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele. É isso aí. Valeu, tamo junto. É nóis.